Olá, pessoal! Boa noite! Espero que estejam bem. Sejam bem-vindos a mais uma live do projeto do Núcleo de Letras e Artes do IFMG Campus Bambuí, o qual chamamos de Pré-ENEM Nota 1000. Anteriormente, nas outras lives, abordamos diversas temáticas, entre elas as 5 competências que são cobradas na redação do Enem, os conectivos ideais para serem colocados em uma dissertação argumentativa, além de corrigirmos questões de língua portuguesa e artes. Nas semanas anteriores, as professoras Michele e Holanda falaram um pouco sobre a introdução. Posteriormente, as professoras Silvia e Carla falaram também do desenvolvimento. Hoje nós iremos falar sobre a conclusão. Tudinho que você precisa saber para alcançar a nota máxima na conclusão. E aí vocês podem perguntar: uai, Júnia, será a última live do projeto Pré-ENEM Nota 1000? Não, pessoal, anotem aí. No dia 15 de janeiro, o professor Paulo e eu estaremos dando várias dicas nota 1000. Dicas que você não pode ir para a prova sem saber. Além disso, também falaremos sobre alguns possíveis temas. Não percam! Mas agora vamos falar de conclusão. Tudo que você precisa saber para escrever uma conclusão perfeita está aqui na live de hoje. Vem comigo! Bom, pessoal, a prova de redação do Enem diferencia-se de outras provas de redação porque ela exige um texto dissertativo argumentativo com uma conclusão. E esta conclusão deve conter proposta de intervenção e respeitar os direitos humanos. As orientações estão presentes na competência 5. Esta que diz que o candidato deve elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. O Enem leva esta proposta de intervenção tão a sério que ele destina 200 pontos de uma prova de redação que vale 1000 somente para esta parte do texto. E se o Enem quer que façamos uma proposta de intervenção respeitando os direitos humanos, nós vamos fazer, porque nós queremos tirar os 1000 pontos na redação. E a primeira coisa que devemos fazer na conclusão é respeitar os direitos humanos. Uai, Júnior, eu tenho que saber todas as leis de cor e salteado para não desrespeitar os direitos humanos? Não, basta apenas não ser radical, nada de destruir, matar, estraçalhar, prender sem nenhum direito, acabar com tudo, nada dessas ideias muito radicais, que hoje em dia, infelizmente, é muito comum por aí. Trouxe para vocês exemplos que trazem esse radicalismo e que, por consequência, zeraram a conclusão. Chamo atenção, pessoal, para o fato de que todos os exemplos que irei mostrar aqui hoje são relativos ao tema manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Este tema é de 2018 e retirei todos os exemplos da cartilha do participante. Inclusive, vocês podem acessar no site do INEP. Bom, o primeiro exemplo diz: uma solução para o problema é privar a internet para as pessoas leigas e analfabetas que se deixam levar por qualquer vídeo e foto vista. Olha só, esta aqui foi zerada porque viola o direito à comunicação, o direito ao acesso à informação. Vejamos um segundo exemplo. O caso é grave, temos que punir esse tipo de uso com a própria morte. Olha só, na redação do Enem, que preza pelos direitos humanos, pela vida, o candidato coloca como proposta de intervenção a pena de morte. Tomem cuidado com esse tipo de proposta muito radical e extremista. Vamos evitar na prova do Enem, na vida também. Bom, se você quer tirar 200 pontos na conclusão, vocês devem obrigatoriamente responder as seguintes perguntas.
O que fazer para solucionar o problema apresentado por mim lá no meu desenvolvimento? Quem é que vai fazer, ou seja, quem vai praticar a ação? Quem será o agente da minha proposta? Como fazer, ou seja, o meio, o modo através do qual a proposta será colocada em prática. O para que fazer, ou seja, a finalidade, o objetivo de propormos determinada ação. Por fim, um item que o Enem exige de nós é o detalhamento. Uai, Júnia, eu tenho que detalhar a ação, o agente, o modo, a finalidade, eu tenho que detalhar tudo. Não necessariamente tudo. Nós podemos escolher, por exemplo, detalhar o modo, nós podemos detalhar o objetivo ou o agente, não necessariamente tudo, até porque o espaço é curto. Então, a gente pode detalhar talvez 2 ou 3 elementos. O importante é trazer a conclusão de maneira completa. Como eu disse anteriormente, ao tratarmos da competência 5, não é interessante eu trazer mais de uma proposta de intervenção ao final do meu texto. Por que isto, Júnia? Olha só, se você trazer 3 propostas de intervenção, o Enem irá avaliar a mais completa e vai ignorar as outras. Então não adianta, eu quero colocar muitas propostas, porque eu tenho várias ideias. Não, ele não quer que você coloque quantidade, mas sim qualidade. Então vamos escolher uma ação, vamos escolher um agente em parceria com o outro, talvez, e vamos detalhar tudo isso aí. Não precisa colocar várias propostas. Vamos dar ao Enem uma conclusão objetiva, rica, detalhada, maravilhosa. Atenção! A proposta de intervenção deve apresentar elementos que estejam diretamente relacionados ao tema e à argumentação desenvolvida por você. Olha só, pessoal, existem na internet diversas propostas de intervenção prontas. E muitos alunos acreditam que é só decorar e jogar lá na redação, sem qualquer preocupação em adequar ao tema e ao seu desenvolvimento. Tomem cuidado com isto. Não existe proposta de intervenção universal que cabe, se encaixa em qualquer tema ou texto. Acredito muito em estruturas prontas. Inclusive hoje, nesta live, darei dicas de como construir uma conclusão maravilhosa. Porque se o Enem quer uma conclusão com um agente, com modo, com finalidade e com ação e com todo um detalhamento, nós daremos ao Enem essa conclusão sim. Vem comigo, vamos aprender hoje mesmo. Isto aqui é o que a gente tem que decorar. Decorar, Júnia? Sim, temos que decorar, temos que gravar, levar para a prova, anotar lá no cantinho do rascunho que a nossa proposta de intervenção deve ter obrigatoriamente, se quisermos tirar a nota máxima nessa parte do texto, ação, agente, modo ou meio, efeito, que é a finalidade, e o detalhamento. Coloquei aqui a ação de vermelho, agente de rosa, modo meio em azul, efeito de verde, porque mostrarei para vocês nas conclusões como esses elementos aparecem. Antes, porém, trouxe, porque Júnia é muito boazinha com seus alunos, alguns exemplos de agente e de ação que vocês podem começar a colocar na redação de vocês. E aí, quem quiser copiar, pode depois dar um print, o vídeo ficará disponível, e copiar essa tabelinha. Sempre funcionou comigo, olha só. Nós temos como agente o governo, e o governo pode implementar, criar, fiscalizar leis, falta uma vírgula aqui, professora, fomentar parcerias com outras instituições, entre outras ações. Nós temos também como agente ONGs, estas que podem criar projetos de apoio à sociedade, organizar ou auxiliar a mobilização social em relação a alguma problemática.
entre outras ações. Lembrando que aqui são só exemplos, tá? Temos também como agente a mídia, que vocês gostam tanto de colocar. A mídia pode planejar, executar campanhas educativas. Gosto muito de campanha educativa, informativa. A mídia também pode influenciar e empoderar as vítimas do problema apresentado por vocês no desenvolvimento. A escola, eu gosto muito da escola como agente, pode propor debate com seus alunos, criar projetos pedagógicos inclusivos que motivem os alunos, os pais, ou associar-se ainda aos pais ou à comunidade, no sentido de criar palestras, projetos que levem informação, entre outras ações que a escola pode fazer. Temos também como agente a própria sociedade, que pode se mobilizar pacificamente, ir às ruas, reivindicar seus direitos, fiscalizar as ações do governo em relação à problemática exposta. Podemos também colocar instituições públicas ou privadas em parceria com outro agente. E as instituições podem comunicar seus funcionários sobre algo, capacitar também esses funcionários para atender alguma demanda. E temos a família. A família também pode ser um agente. Ela pode estabelecer debate com seus membros sobre algum assunto. Pode se mobilizar para prevenir seus filhos em relação à problemática exposta. Então, nós temos vários agentes. Esses apresentados são exemplos, são alguns. E cuidado, pessoal, trouxe aqui para vocês alguns verbos que nós devemos evitar na conclusão como ação. Por exemplo, amar, respeitar, agir, conscientizar. São verbos que não são ações propriamente ditas. Por exemplo, as pessoas devem se conscientizar. Conscientizar não é ação. Antes disso, é necessária alguma ação para que as pessoas se conscientizem. Da mesma maneira, é o agir. O governo deve agir. Mas agir como, né? De que forma? Com que objetivo? Então, agir é algo muito vago. O governo deve agir. Não, o governo deve criar lei. O governo deve fiscalizar. O governo deve investigar. Agora, deve agir. Agir é muito vago. Então, vamos evitar ações como estas. E aí, vamos ao que interessa. Trouxe aqui uma conclusão bem curtinha para a gente analisar como esses elementos foram dispostos. Olha só, nós temos então, portanto, que introduz, que indica que estamos concluindo a redação. Para solucionar este impasse, nós já temos aqui um objetivo de verde. É importante que a mídia é o agente, por meio de exposições no meio digital, olha só o meio, o modo como a ação será feita. Garanta a ampla diversidade cultural e crie meios que impossibilite a difusão de dados pessoais. De vermelho aqui é a ação, o que a mídia deve fazer, garantindo assim a minimização desta prática. De verde aqui novamente, um objetivo, o que é esperado depois desta ação. Gosto muito desta estrutura. Esta é uma conclusão mais simples, mas eu irei apresentar para vocês conclusões mais complexas e que atingiram a nota máxima no exame. Vejamos esse outro exemplo. Portanto, novamente, é necessário que os governos, aqui nós temos o agente, aliados às multinacionais responsáveis pela fiscalização e gerenciamento das redes sociais. Olha só que lindo. Nós temos aqui o agente, que é os governos. Nós temos aliados aqui, que são as multinacionais. Então, esse modelo de colocar um agente e colocar alguém que irá ajudar, apoiar na ação é interessante. Porque lembrem-se do que eu falei com vocês. O Enem pede um agente, uma ação, um modo meio. O ideal, pessoal, é que tenhamos apenas um agente. O Enem irá avaliar apenas uma proposta, um agente. Mas este agente pode estar aliado e trabalhar em conjunto com um outro. E olha só, este agente aqui foi detalhado. O que o Enem espera de nós, o detalhamento. E qual é a ação? Demonstrem
através de projetos, propagandas e palestras. Aqui nós temos o meio. Demonstrem a influência direta que os usuários sofrem. Então, essa é a ação. Demonstrar a influência indireta que os usuários sofrem. E qual a finalidade disso? Temos que colocar o objetivo. Isso teria como finalidade alertar as pessoas sobre os riscos do uso da internet. Essa finalidade, além de ser um elemento obrigatório na conclusão, ela serve também para fechar com chavinha de ouro esta última parte do texto. Cuidado, pessoal! Existem os elementos nulos e nós devemos evitá-los. Uai, Júnia, mas o que é um elemento nulo? Um elemento nulo, pessoal, é um elemento vago, que não tem validade, que está amplo demais. Olha só, portanto, é necessário que o poder público tome uma medida. Poder público, ok, tudo bem. Agora, tomar uma medida. Que medida é esta? Seria muito fácil eu concluir o meu texto dizendo assim, o poder público deve tomar uma providência, deve tomar uma medida. Eu não tenho nada a ver com isso, tchau. Não, mas o Enem quer que você proponha uma ação. Ele quer que você interfira naquela problemática, sugerindo algo. Muitas vezes a gente não vai conseguir propor algo que resolva aquela problemática de imediato, mas talvez conseguimos propor algo que amenize. O Enem quer ver se o candidato se preocupa em resolver ou amenizar aquele problema. Pensem comigo, se o governo, instituições, sociedade não conseguiram resolver determinados problemas ao longo do tempo, em anos, nós, na conclusão, não iremos provavelmente conseguir resolver todo aquele problema. Mas nós podemos trazer propostas que talvez amenizem, atenuem aquela problemática. Isso o Enem leva em conta. Mais exemplos de elementos nulos. Olha só, infere-se, portanto, amo de paixão, portanto, depois do verbo, viu, gente? Quando você coloca o portanto depois do verbo, mostra que além de você conhecer um conectivo conclusivo, que é o portanto, você sabe utilizar as vírgulas, porque o portanto depois do verbo deve vir entre vírgulas. Olha só, infere-se, portanto, que estes obstáculos que eu apresentei ao longo do meu texto devem ser superados de imediato, para que o mundo virtual seja de um acesso melhor. Olha só, pessoal, obstáculos devem ser superados de imediato. Ok, o Enem sabe que o obstáculo deve ser superado, mas ele colocou aquele tema para você porque ele quer que você se posicione em relação a ele e depois que você proponha algo que deve ser feito. Qual é a sua ideia? O que você pensa sobre isso? O que você acha que deveria ser feito? Mais um exemplo. Talvez a solução seja a autoconsciência. Você deve fazer o filtro do que é realmente bom para você e seus filhos e não ser filtrado. Nós temos vários problemas aqui nessa conclusão. Talvez talvez isso seja interessante fazer. Não, vamos colocar com firmeza o que deve ser feito e o que pode ser feito. O talvez, a hipótese, a possibilidade não vai entrar na nossa redação. Outra questão, autoconsciência. Beleza, mas como que a sociedade terá autoconsciência? Algo deve ser feito. Cadê a ação concreta aqui? Mais um problema, não devemos nos dirigir diretamente ao leitor. Você deve fazer o filtro. Você deve se libertar. Olha só, é um texto dissertativo argumentativo. Não é um sermão. Aqui nós devemos prezar pela neutralidade, não escrevendo em primeira pessoa, não nos dirigindo diretamente ao nosso leitor. Então vamos evitar esse tipo de construção. Agora, Júnior, o que nos interessa? Queremos saber quais são os passos para uma conclusão perfeita, maravilhosa. Vamos lá. Primeiro passo, conjunção ou expressão conclusiva, ou seja, escrevi introdução, escrevi o desenvolvimento, cheguei na conclusão. O que fazer? Primeiro passo, a conjunção ou expressão conclusiva. Exemplos, em virtude dos fatos mencionados.
amo. Diante o exposto, mais simples, porém ótimo. Tendo em vista os aspectos supracitados. Nossa, é chique demais, gente. Infere-se, portanto, aí tem que ter uma vírgula antes e depois do portanto, tá? E o próprio portanto, que é muito utilizado, inclusive em redações nota 1000. Mas eu gosto muito mais do portanto depois do verbo, acho mais chique. Acho que você demonstra para o corretor que você entende não só de conjunção, mas também de regrinhas gramaticais, pelas vírgulas que você deve colocar. Então, o primeiro passo já está dado. Devemos colocar nossa conjunção ou expressão conclusiva. Segundo passo, comentário afirmando a urgência na solução do problema discutido. Com isto, você mostra para o leitor, para o corretor, que você estrutura bem seu texto, que de escrita você entende. Olha só um exemplo. Portanto, depois da conjunção conclusiva, são necessárias medidas capazes de mitigar, diminuir, reduzir essa problemática. Mas prestem atenção, nós não devemos colocar só isso aqui, tchauzinho pro corretor, tchauzinho pro Enem, não. A gente coloca essa frase e depois nós vamos mostrar quais medidas são essas que irão reduzir ou resolver a problemática. Então é uma frase para apresentar a nossa conclusão, apresentar o grande final, mas não devemos ficar só nisso. Outro exemplo, portanto, fica evidente a necessidade de combater o uso de informações pessoais por empresas de tecnologia. Para tanto, ou seja, para isso. Então, reparem que tem a conjunção, tem o comentário afirmando que a gente tem que resolver a questão apresentada no desenvolvimento, e depois disso a gente vai falar o como, o quem, beleza? Então, o passo 2 está dado. O passo 2 é a nossa frase. O comentário que vai apresentar a urgência de discutir ou de resolver a problemática. O passo 3 é a própria solução, a atenuação ou a mediação para o problema social discutido no seu texto. É aqui a parte obrigatória. Você deve apresentar o agente social relevante, governo, sociedade, mídia, escola, MEC, Poder Judiciário, entre tantos outros. A ação relacionada ao agente, ou seja, o que ele deve fazer, o que fazer. A aplicação dessas ações, o como a ação será feita. E nesta parte eu acho interessante o detalhamento, detalhar o como a ação será aplicada. A finalidade ou as finalidades dessas ações, ou seja, o que se espera depois da aplicação das ações sugeridas por você. Por fim, o detalhamento de qualquer um desses elementos anteriores, ou seja, como eu disse, você pode escolher 2 ou 3 desses elementos para detalhar. Pode escolher o agente, o qual pode fazer parceria com um outro. Pode também detalhar a aplicação dessas ações, o meio ou então a finalidade. Agora que sabemos que o terceiro passo é responder aquelas perguntinhas: quem vai fazer, o que fazer, como fazer e o para quê, devemos colocar uma retomada de citação, se você tiver feito alguma citação lá na introdução ou no desenvolvimento, ou uma frase final, a cereja do bolo, sabe? Que vai fechar sua redação de maneira, assim, maravilhosa, perfeita, lindíssima, que faz com que os olhos do redator e do corretor brilhem, se emocionem. Eu gosto muito quando o aluno, por exemplo, faz a retomada de uma citação feita lá na introdução. Ou seja, ele não fez aquela citação somente para mostrar que lê vários livros, que vê várias séries, que é muito atualizado, que entende de história, de sociologia. Não. O aluno, ele cita porque ele sabe citar, porque ele sabe retomar, ele sabe costurar aquilo ao texto. Você pode fazer essa retomada ou criar uma frase final. Não clichê, vamos evitar os clichês. Por exemplo, fazendo isso, teremos um mundo melhor. Vamos criar frases boas. Inclusive, essa última frase pode ser também a sua finalidade, a finalidade daquela ação. Trouxe 2 exemplos. O primeiro deles
Feito isso, a sociedade brasileira poderá se proteger contra a problemática exposta por você lá no desenvolvimento. Ou, desse modo, atenuar-se-á, ó, mesóclise maravilhosa, amo. Desse modo, atenuar-se-á em médio e longo prazo o impacto nocivo do mau uso da internet, por exemplo. Então, assim, é uma frase só para fechar seu texto, a cerejinha do bolo, sabe? Trouxe para vocês uma conclusão nota 1000. Gosto muito dessa redação do Lucas Felp, do tema de 2018, porque ele faz várias citações interessantes. Lá na introdução ele cita o livro 1984, no desenvolvimento ele cita o Bauman e cita também Black Mirror, aquela série da Netflix. Ele fala no primeiro parágrafo de desenvolvimento sobre uma bolha sociocultural que as pessoas vivem ao serem direcionadas pelos algoritmos. Ou seja, se você escuta, por exemplo, uma música de um determinado ritmo, do sertanejo, por exemplo, aquela determinada plataforma irá te direcionar sempre para músicas sertanejas. Da mesma maneira, é a opinião. Se você tem opinião a respeito de um determinado tema, e se você lê sobre aquilo, as notícias, as sugestões, todas serão direcionadas nesse sentido do que você pensa. Não serão abertas novas possibilidades. Então, o Lucas fala dessa bolha sociocultural em que as pessoas vivem devido a essa manipulação dos dados da internet. E depois ele diz que a consequência disso é a falta de liberdade que a gente tem de escolher. E que a gente vive hoje uma ilusória liberdade. Inclusive, nessa parte, ele cita o Bauman. Então, vamos ver como ele conclui essa redação. Portanto, é mister que o Estado tome providências para amenizar o quadro atual. Olha só o que o Lucas fez. Ele colocou o portanto, que é a nossa conjunção conclusiva, e depois ele colocou uma frase que apresenta a importância de propor soluções, de propor medidas para amenizar a problemática. Após a frase, ele veio com a sua proposta, detalhando quem, a ação, o como e a finalidade. Vamos lá? Para a conscientização da população brasileira a respeito do problema, isso é uma finalidade, isso que está de verde, urge que o Ministério de Educação e Cultura, o MEC, coloquei de rosa o agente, crie campanhas publicitárias nas redes sociais que detalhem o funcionamento dos algoritmos inteligentes nessas ferramentas e advirtam os internautas do perigo da alienação. Antes de detalhar a ação, que é a criação de campanhas, o Lucas colocou o modo como isso será feito. Será por meio de verbas governamentais. Então, ele colocou o modo, colocou a ação e colocou o agente. E continua detalhando, sugerindo ao interlocutor criar o hábito de buscar informações de fontes variadas e manter em mente o filtro a que ele é submetido. Veremos agora que ele detalha a finalidade da criação dessas campanhas. Olha só, somente assim será possível combater a passividade de muitos dos que utilizam a internet no país. Ou seja, ele falou dessa passividade lá no desenvolvimento, no primeiro parágrafo. Ele sugeriu a solução do problema que ele mesmo apresentou. E, ademais, estourar a bolha que, da mesma forma que o Ministério da Verdade construiu em Easton, de 1984, as novas tecnologias estão construindo nos cidadãos do século XXI. Então, repare que ele também mencionou a bolha sociocultural mencionada por ele lá no desenvolvimento e costurou, ou seja, relacionou a citação que ele fez lá na introdução sobre a obra 1984. Então, essa é uma conclusão perfeita. E repare que ela tem os 4 passos mencionados por mim durante essa live, ou seja, devemos colocar uma conjunção ou expressão conclusiva, uma frase que demonstre que o problema deve ser resolvido, e depois devemos detalhar o que, como, quem e o para quê, e, por fim, a cereja do bolo, que é a frase que retoma uma citação que você tenha feito, ou então que coloque uma frase de efeito, que faça com que os olhos do corretor brilhem.
Então é isso, pessoal. Espero que tenham entendido os 4 passos para criar uma conclusão maravilhosa, digna de nota máxima. Agora estarei no ao vivo respondendo a todas as perguntinhas de vocês. Cliquem aí no link disponibilizado pelas mediadoras no chat. Espero por você lá, hein?